Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos. Estou aqui para falar sobre história, filosofia, economia, política, religião, mais sobre política e religião. No entanto, todos são assuntos linkados um ao outro, né? Nenhum dessas disciplinas sobrevivem sozinho, essa é a grande realidade. E aqui a gente está começando a passar assuntos que possam trazer a reflexão. A gente quer trazer a reflexão, vir trazer as pessoas a pensarem determinadas informações, se elas são verídicas, se não são verídicas, se uma informação sobre determinado assunto ela é relevante para os nossos dias ou não é relevante, né? E os assuntos cotidianos do dia a dia, tudo isso, se é cotidiano é do dia a dia, né? Mas tudo isso influencia no nosso entendimento, como vivemos a vida, como vemos a vida, tudo isso aí é importante. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que está acontecendo aqui no Brasil e que é meio não chega a ser assustador, mas é algo muito polêmico e que tem dado muito assunto aí nos últimos anos, que é esse assunto aí do comunismo, do esquerdismo, né? Porque o que a gente tem visto é a esquerda dominou tudo. Tudo é a esquerda. E o pior, né? O pior, ou não sei se também se pode ser dito como o pior, mas de todo caso, se generalizou que tudo que acontece de ruim no Brasil e no mundo é a esquerda, tem a mão da esquerda. Vamos ver se isso realmente procede, se não procede, né? A análise é isso, é refletir. A gente vai pegar um assunto, um tópico e refletir esse assunto. E em relação ao comunismo, a gente tem visto que é falado muito, principalmente pela bancada aí que está no poder hoje, né? Que ganharam as eleições de 2019, que todos os males do Brasil é devido aos partidos de esquerda, devido a, ao comunismo que está implantado no país, e isso, e aquilo, isso, e aquilo, isso, e aquilo. E aí jogam-se várias notícias no ventilador aí, várias notícias que eu pude checar. E o pior de tudo, né? Infelizmente, de 100% dessas notícias que são plantadas pelo governo atual, pelo menos essas que são divulgadas aí em Facebook, WhatsApp, em grupos, né? Todas as que eu chequei, todas são fake news, todas são fake news. Olha, teve algumas que não eram notícias, eram informações de vídeos alternativos, era de pessoas que eram influenciadores ou youtubers, né? Passar uma informação e aquela informação tinha uma fonte, né? Mas essas que são passadas aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, via Instagram ou qualquer outro meio de rede social, todas as que eu investiguei têm sido notícias falsas, né? Qual o intuito disso? A gente sabe, é desmoralizar o outro lado, né? A direita, extrema direita, não é nem a direita, a extrema direita está no poder e ela, para poder se salvar dos deméritos deles, né? Das coisas erradas que eles mesmos praticam no governo, eles acabam acusando, né? Essa é a forma deles se livrarem do problema. Eles acusam um terceiro, né? Se aquele terceiro tem culpa ou não, ele jogou para lá. As pessoas já vão para o outro lado, vão querer culpar aquele lado também, porque eles estão ouvindo dessas pessoas aí que estão no poder, eles controlam, querendo ou não, eles têm uma mídia, mesmo que pequena, a favor deles, e essa mídia ela vai soltando notícias em cima de notícias que descredibilizam o outro lado. Mas aí, eu mais importante desse vídeo sobre comunismo foi o que aconteceu aí há 2, 3 dias atrás, quando eu estava vendo no WhatsApp uma informação sobre a PL 236, um projeto de lei 236 de 2012. E aí esse projeto de lei estava dizendo que o Bolsonaro aprovou a lei, uma lei para um jovem lá que não podia, lei por
Burney, alguma coisa assim, não me recordo agora, depois eu vou dar uma olhada. Posso até colocar no vídeo aí, né, editar. Eu não sei muito como faz essas coisas, mas posso procurar pessoas que façam. Mas enfim, Bolsonaro aprovou uma lei, ótimo. É uma lei que já estava tramitada, não é uma lei que ele criou, é uma coisa que estava sendo tramitada, foi aprovada e ele apenas sancionou, óbvio. É, contra uma lei dos esquerdistas, que, segundo a notícia, segundo a informação, se eu conseguir pegar até o postzinho, eu vou ver se eu coloco aqui, de que o governo do PT apoia, apoia apoia a legalização da pedofilia. Cara, isso é assustador, entendeu? Você está acusando uma pessoa de um grupo de uma coisa que eles não, teoricamente, não fizeram. Me desculpa, eu tive que. Eu tô gravando no celular, me ligaram, eu tive que dar uma parada aí. Voltando aqui ao raciocínio, eles estão acusando um governo específico de estar fazendo, de um grupo político, de estar projetando leis que são a favor da legalização da pedofilia, né? E essa é a acusação. Aí tá postado, várias pessoas copiam e colam, principalmente quem é do lado do governo atual, o governo Bolsonaro, e eles copiam e colam, copiam e colam, copiam e colam. E aí quando são pessoas simples, pessoas que não têm tanto envolvimento cultural, não tiveram acesso à cultura, ao ensino, à educação, e para as pessoas que vivem na região aí no eixo São Paulo-Rio, ou nas grandes capitais, né, seja no sul ou seja no norte e nordeste, qualquer capital, as pessoas têm um nível maior de escolarização. Mas nas regiões do interior não é bem assim. Então, uma pessoa que vê uma informação dessa, ela vai passar adiante acreditando que aquilo ali é verdade. E isso é algo muito negativo, porque você está acusando alguém, você está acusando um grupo. E quando você acusa alguém sem ter provas e ainda mais um falso testemunho, isso aí é muito grave, entendeu? E por isso que eu cheguei até aqui. E a pessoa que postou é uma pessoa que ela tem um gabarito, é uma advogada. E aí eu parei para pensar, ou ela fez como todos essas pessoas, pegou, colou e postou, ou então ela está agindo de má fé, porque ela é uma advogada. E aí ela está lendo sobre um projeto de lei e ela nem parou para checar se aquilo ali é verdade ou não. E divulga aquela notícia, né? Isso aí é muito errado. Eu creio que fake news é até crime. Já existe um projeto de lei que pune esse tipo de arbitrariedade. Não tenho certeza também, né? Preciso me informar mais sobre o assunto, mas isso aí é muito, muito grave, muito arbitrário. E por essa pessoa ter postado isso, eu me bateu uma indignação muito grande, porque uma coisa são pessoas que não têm acesso à escolarização, que não têm acesso à cultura, não têm acesso ao entendimento dessas coisas. E elas copiam e colam. Tudo bem. Elas não sabem. E isso vai divulgando uma falsa notícia. Mas aí uma pessoa, já que tem um nível de entendimento, fazer isso, e, e aí é uma coisa que tem acontecido, não só essa pessoa, várias outras pessoas. Eu não vou citar nomes, até porque não é necessário. A gente está fazendo um assunto não sobre a pessoa específica, e sim sobre um assunto específico. E aí cria-se, né? Porque diversas pessoas de vários graus sociais do nosso país estão divulgando fake news de tudo quanto é tipo, de que um determinado grupo está sendo a mazela do país. E aí, quando se trata de economia, eles quebraram o país. O nosso país ele é quebrado desde que foi fundado, né? Desde que foi fundado, nem sei se eu posso dizer essa palavra, mas o Brasil, eu não lembro uma época em que o Brasil foi independente de fato. Não existiu, né? O Brasil, quando eu era criança, ele estava saindo, ele estava engatinhando porque tinha acabado de sair de um regime militar e que existia inflação altíssima de 1000%, não sei quantos 1000%, que foi a década de 80 que o país enfrentou uma grande recessão devido a um regime militar se democratizando, redemocratizando, atravessou os anos 90, os anos 2000.
no período dos governos anteriores ao regime militar, teve a política do café com leite, teve outras políticas do regime do Getúlio Vargas e outros, fora o Império. Mas o Brasil sempre foi um país deficiente politicamente e estruturalmente. Um país de muitas riquezas, mas que estruturalmente e politicamente é um país que é sistematicamente corrupto. Sempre foi corrupto. Não é, essa corrupção não é de hoje. E aí esse grupo ele põe a culpa nesse partido também, que todas as mazelas do país dos últimos 500 anos foi desse grupo. Recentemente também eu vi um vídeo da Damares fazendo uma palestra para não sei quantas mil pessoas, falando que na Holanda estão ensinando nas escolas a masturbarem crianças de 10 a 12 anos. Aí, inclusive, isso pegou tão mal que ela teve que se desculpar, né? Porque ela estava falando de um outro país, não estava falando do Brasil. E aí, aquela velha mesma história, porque o comunismo isso, comunismo aquilo, eles estão destruindo o Brasil, eles vieram para destruir o Brasil. E aí eu fico nesse questionamento. Será mesmo que é verdade que o comunismo está vindo para destruir o país? Será mesmo que existe esse comunismo que eles estão pregando e dizendo aí, né? Que é a favor da legalização da pedofilia, que destrói o Estado, destrói o país, desconstrói, aumenta a corrupção e tudo isso? Ou será que isso aí é só uma situação do nosso país sistêmica, né? Porque independente de partido de direita ou esquerda, o Brasil sempre foi corrupto. Então, é uma coisa óbvia. Independente dessa ideologia de gênero que existe aí no Brasil, os outros países também têm. E aí, se isso é adotado em 190 países, né? Porque quem determina a cartilha dessa agenda da ideologia de gênero nas escolas, que eu nem entrei nesse assunto também, já entrando já também, é a ONU. Então aí por aí a gente já entende que se a ONU que usa essa cartilha da ideologia de gênero, e isso é ensinado em todos os países que são coligados com a ONU, então qual que é a ideia de você falar que é uma atitude do comunismo ou do liberalismo ou dos direitistas ou dos centristas? É uma agenda de um grupo elitista, de um grupo fechado. As pessoas não sabem disso. Mas toda a cartilha de todas as escolas só é determinada pela ONU. A ONU decide as diretrizes para as crianças e adolescentes, ela decide a agenda da saúde global, ela decide o que vai ser ensinado nas escolas, ela decide o que é parâmetro para o mundo, ela decide. Apesar das pessoas acharem que a ONU ela só está ali como uma figurinha, ela não está. Por baixo dos panos, tudo é movido através da ONU. Inclusive essa agenda limpa agora, né? A agenda 2030 do politicamente correto e do mundo sustentável, né? Que está vendo essa crise do petróleo justamente por causa disso. Mas aí eles já estão colocando a conta no comunismo de novo. Porque o comunismo está destruindo o mundo, né? E aí eu pergunto se realmente o Brasil é comunista e ele está adotando leis comunistas como essa da pedofilia, né, de se legalizar a pedofilia ou de ideologia de gênero nas escolas. Essa questão aí da Holanda, né, que a Damares falou. Então, todos os países são comunistas, será? Porque isso aí está acontecendo no mundo todo. Né? A corrupção sistêmica acontece no mundo todo. Apesar das pessoas acharem que é só o Brasil que é corrupto, Estados Unidos também é muito corrupto e outros países democráticos também são muito corruptos, né? Fora aqueles subdesenvolvidos que nem é falado, né? Principalmente os países africanos que vivem em guerra civil e corrupção infinita, né? Mas ninguém fala, né? Então, todos esses países devem ser comunistas também, né? Porque se você parar para olhar, todos eles são corruptos. E são de direita, de centro, totalitaristas, imperialistas e tudo mais. Mas a corrupção continua. É o comunismo que está trazendo a agenda
Da ideologia de gênero? Pois é. Os Estados Unidos ele traz a mesma ideologia. Toda essa questão aí dos gays aí, passeata gay, toda essa agenda LGBT começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de esquerda, é comunista os Estados Unidos? Eu não sabia que ele era comunista. Porque até então ele sempre brigou contra a União Soviética, né? Entre aspas, né? Brigou entre aspas. Porque tudo isso aí faz parte de uma agenda. Mas não me lembro dos Estados Unidos ser comunista. Pelo menos eles não são taxados como comunistas. Eles são os pais da democracia moderna, né? Junto com a França, né? Obviamente. A França começou tudo na França, mas os Estados Unidos é o ícone da democracia moderna. E aí você vai ter mais o assunto da pedofilia, que é o primeiro assunto, da legalização. E aí você vai pesquisar e você vai descobrir que essa PL 236 de 2012 é do José Sarney. Pois é, e ele não é comunista e nem da esquerda, ele é do Centrão, ele é do MDB, né? Ou seja, qual das acusações caíram para o comunismo aí? Porque até onde eu vejo, todas essas acusações que estão fazendo contra esses partidos de esquerda, e eu não tô aqui para defender eles, não. Só que, cara, se você quer acusar os partidos de esquerda ou de direita, ou um grupo específico, acuse com coisas que eles fizeram, não de forma equivocada ou de má fé, porque isso aí estimula apenas o fanatismo entre o povo, né? E esse fanatismo que é o que está acontecendo nos últimos anos aí, que é esse pró-bolsonarismo, que mesmo tendo diminuído muito, e existe uma rejeição muito grande contra o Bolsonaro também, mas existe um grupo fechado que ama esse cara, idolatra esse cara, mesmo sabendo que ele vive de fake news, mesmo sabendo que ele não fala nada que seja aprovado, tanto cientificamente, como a causa da cloroquina, quanto juridicamente, quando ele falou que as urnas eletrônicas é, são, são ruins para a democracia, né? Que ele falou que não, elas são fáceis de serem manipuladas, né? Eu não vou lembrar aqui o termo, mas seria isso, né? E que manipulariam a eleição e tal. Pois é, ele tinha provas, ele falou que teria provas, mas ele nunca provou. E nunca mostrou as provas também. Porque quando tem que mostrar as provas, ele não mostra, porque ele não tem as provas, né? Se ele tivesse, ele teria mostrado. E são tantas, tantas e tantas outras coisas aí que a gente vê. Quando a Damares falou que a esquerda, né, e falou da Holanda, ela teve que se desculpar, porque ela não estava falando do Brasil, né? Se ela estivesse falando do Brasil, ela não ia precisar se desculpar, porque aqui no Brasil tudo acaba em pizza. Mas aí ela mexeu com outro país, e aí lá eles obrigaram ela a se desculpar, porque lá não acontece isso também. E apesar de eles acreditarem que o comunismo está vindo, é um monstro que está devorando o mundo, a gente vê que o que está acontecendo nada mais é do que uma agenda progressista de um grupo de elites, um grupo de elites aí que dominam o mundo há muito tempo. E eles não se importam com direita ou esquerda, eles fazem o que eles têm que fazer, o que eles estão planejando fazer, né? E todas essas acusações aí contra o comunismo, pelo menos essas as que eu lembro e as que eu estou colocando em pauta, nenhuma delas realmente era deles, né? Então eu acho que o mundo não está comunista, não. Eu acho que as pessoas elas estão começando a colocar tudo no mesmo prato e quando elas deveriam refletir mais e parar para analisar mais as notícias. Porque é igual o caso recente de um rapaz que foi postado na internet que ele tinha estuprado uma criança. Isso é recente, aí, deve ter uns 2, 3 anos. E colocaram, acho que no Facebook, colocaram imagens no WhatsApp do cara falando que o cara tinha estuprado uma criança. E aí o povo se inflamou contra esse cara. E eles arrebentaram. Não lembro se matou, mas eu sei que bateram nesse cara e muito. E aí depois descobriram que era tudo mentira. Era uma montagem. Quer dizer, as pessoas agem pelo fanatismo. Então, quando se cria esse fanatismo,
de que um grupo é o ideal e o correto e que o outro é o culpado de tudo, a gente tem que começar a analisar para ver se realmente é isso mesmo que está acontecendo. Existe muita coisa ruim do comunismo. Eu não sou a favor do comunismo. Como o governo estatal totalitário, né? Que o Estado tem poder sobre o povo, o Estado decide o que o povo tem que fazer, o Estado tira o direito de, de livre-arbítrio, né? Do cidadão. Alguns países, por exemplo, como a Rússia, para uma pessoa sair da Rússia é muito difícil, da China também, porque o governo ele segura, né? Não tem a mesma liberdade que a gente tem. A gente sabe que o governo comunista ele tem essas questões, né? O Estado ele domina domina o povo e ele é tido como o pai do povo, porque ele que dá as diretrizes do que o povo deve fazer ou não. Realmente o comunismo não é bom. Mas daí culpar um determinado grupo sobre várias coisas que têm acontecido sem esse grupo ter culpa, aí também é muito complicado, né? E o pior, criar esse monstro aí, né, que já tinha morrido há muito tempo, desde que a União Soviética tinha dissolvido, não se falava desse monstro aí. Muita gente morreu por causa do comunismo no Brasil, né? Sem ser comunista. Haja vista o que aconteceu na ditadura no Brasil e na América Latina. Muita gente morreu de graça aí, né? Às vezes porque se parecia com uma pessoa que estava sendo investigada, às vezes porque os caras apenas taxavam aquela pessoa como comunista e aí ia lá e matava assim a pessoa sendo apenas um trabalhador. E é isso que acontece quando você arruma um culpado e joga todas as culpas nele, sem ter culpa, né? Então fica a reflexão aí nesse vídeo aí, um pouco longo. Uma boa tarde a todos e até a próxima.